Meus irmãos e irmãs, o Evangelho desse 31º domingo do tempo comum faz-nos meditar a dinâmica do encontro entre Zaqueu e Jesus. Se nós olharmos muito bem, acabamos de ouvir o Evangelho, o evangelista começa dizendo que Jesus estava passando e entrando na cidade de Jericó e havia ali um homem Zaqueu que tinha esse desejo ardente de poder ver Jesus. E não podendo fazê-lo por conta da sua pouca estatura, sobe no alto desta árvore. No Brasil a gente fala que é uma figueira, na Itália diz que é um sicomoro, ou seja, um cinamão, mas o que importa é que Zaqueu esforça-se para subir até uma árvore para poder ver Jesus. E essa é a dinâmica do encontro que também nós devemos viver no nosso dia a dia enquanto comunidade cristã. Todos nós devemos nos esforçar para que possamos ver Jesus. E poderíamos nos perguntar aonde é possível ver Jesus então no nosso dia a dia. E nós vemos Jesus com certeza presente na Eucaristia, o sacramento por excelência, porque é no sacramento da Eucaristia que nós temos o próprio Cristo que se faz presente. Enquanto nos outros sacramentos nós temos sinais da presença de Cristo, na Eucaristia nós temos o Cristo por inteiro. E ali é o lugar por excelência, então, no qual nós iremos ver Jesus. Nós iremos nos encontrar com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós poderemos e veremos Jesus sempre quando nós nos aproximamos da sua palavra, quando nós nos aproximamos do seu Evangelho, ou quando nos colocamos em oração também. É este esforço constante para que nós possamos ver Jesus, assim como então Zaqueu fez todo esse esforço para poder ver a Cristo. Ao mesmo tempo, no entanto, nessa dinâmica deste encontro, nós vemos que apesar de todo o esforço de Zaqueu, é Jesus quem o vê. Ele estava lá no alto da figueira, Jesus chega, vê Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje mesmo irei tomar refeição na tua casa. E assim faz Zaqueu, desce e prepara a refeição para o Senhor. E esta é a importância da dinâmica deste encontro, representada no encontro de Zaqueu e que é o encontro de todos nós com Cristo. Quando nós nos esforçamos para ver Jesus, Jesus nos vê, como acontece com Zaqueu. E assim, quando nós nos colocamos em oração, quando participamos assiduamente da Eucaristia, quando caminhamos com Cristo, Ele nos vê e nos convida também para tomarmos parte à sua mesa. Hoje devo fazer refeição em tua casa. E assim acontece. E é dentro dessa dinâmica do encontro que acontece a conversão. Porque depois de ter se encontrado com Jesus, Zaqueu não é mais o mesmo. Muito pelo contrário, nós vemos essa profissão de fé belíssima, porque diz: Zaqueu ficou de pé. Ficou de pé quer dizer a prontidão. Estava pronto para seguir o Mestre, estava pronto para caminhar com Jesus. Ficou de pé e professa: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. É símbolo da conversão que Jesus fez brotar no coração de Zaqueu, porque Zaqueu era chefe do cobrador de impostos. O cobrador de impostos era considerado pecador público, porque muitas vezes defraudava, roubava os pobres, roubava as pessoas da sua própria terra, porque ele era cobrador de impostos, não era do templo, era cobrador de impostos do Império Romano, que dominava a região de Jerusalém daquela época. E por isso, quando ele diz: olha, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, vou devolver 100 vezes mais. É a compreensão que tem Zaqueu da sua condição de pecador diante da presença de Cristo, e assim compromete-se para viver a conversão. E esse deveria ser o processo também do nosso caminhar. Nós também, como cristãos, quando nos relacionamos com Cristo, quando fazemos este encontro com Cristo, deveríamos olhar a nós mesmos e dizer: Senhor, perdão, porque sou um pecador.
e assim nos comprometermos, ficarmos de pé, para que possamos verdadeiramente seguir a Cristo, para que possamos verdadeiramente seguir ao Senhor que se nos apresenta todos os dias, através da sua palavra e através da Eucaristia celebrada. É claro que nós poderíamos pensar, mas por que tanta condescendência de Deus para com os pobres, para com os pecadores? Por que tanto cuidado de Deus para com pessoas que às vezes nós julgamos e descartáveis dentro da nossa sociedade? E aquilo que nós poderíamos encontrar como resposta encontra-se já no livro da Sabedoria, aonde vem nos falar desta relação de Deus para com o mundo, mas é claro, vem falar também da relação de nós uns com os outros. A leitura do livro da Sabedoria que nós hoje acabamos de ouvir, ela começa dizendo: olha, Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança. Alguém já conseguiu pegar um grão de areia na mão? Um só eu acho que ninguém conseguiu pegar, mas é minúsculo. E o mundo é minúsculo diante da grandeza de Deus. O mundo seria insignificante diante da grandeza de Deus. Mas mesmo assim, exclama o autor do livro da Sabedoria: entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. É justamente por causa da grandeza de Deus que Ele escolhe usar de compaixão para nós, que Ele escolhe ter compaixão por todos nós. Ainda que diante dele, imaginemos, se o mundo é um grão de areia, na linguagem do autor do livro da Sabedoria, imaginemos nós o que somos. Somos um pequeno átomo, um pequeno elétron, algo muito minúsculo na caminhada com Cristo. Mas mesmo assim Ele olha e tem compaixão de todos nós. E quando falamos que Deus tem compaixão de todos nós, não é só de nós que estamos aqui na igreja hoje e estamos rezando. Deus tem compaixão daqueles que também ainda não o conheceram, porque Deus não veio para julgar ou condenar o mundo, mas para trazer a salvação. E para isso faz esse convite constante a todos, para que possamos nos aproximar dele, e nos aproximando dele possamos nos abrir à conversão. Se Deus ama a todos, nós também somos convidados a fazer o mesmo. Nós também somos convidados a amar a todos. E quando nós falamos do amor, não quer dizer conivência, não quer dizer aceitação de realidades contrárias a Deus, mas quer que brote em nós esse mesmo sentimento de Deus. Deus não enviou o seu Filho único para julgar o mundo, mas para trazer a salvação. E assim o nosso esforço como comunidade cristã não pode ser de julgar, de dizer quem pode ou não entrar na igreja, mas o nosso esforço deve ser de pedir a Deus para que naquele nosso irmão também seja operada a obra da conversão, para que naquele nosso irmão também possa acontecer o encontro com Cristo, do mesmo modo que aconteceu com Zaqueu. E assim Zaqueu vai e faz a experiência da conversão. É por isso que para nós não deveria ser normal aquilo que nós ouvimos também no Evangelho de hoje. Diante da atitude de Jesus, aqueles que o seguiam fazem a seguinte exclamação: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Como pode isso? Deus ocupar-se dos pecadores. Mas a pergunta, e que é colocada inclusive pelo próprio Cristo, é dizer: mas Deus não veio justamente salvar os pecadores? E o primeiro pecador que precisa de conversão não somos nós que estamos aqui? Não é vocês que estão aqui conosco celebrando esta missa, aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação? Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Não existe maior ou menor no reino dos céus. Não existe alguém que está salvo e alguém que está perdido. Todos somos convidados a fazer o caminho da conversão. E como nos recordava inclusive o Evangelho de algumas 2 semanas atrás na semana, nós que estamos com Cristo temos ainda responsabilidade maior no caminho de conversão.
no caminho de podermos então viver a palavra de Deus. E diante dessa exclamação deste povo, Cristo faz um convite, quando ele vem recordar justamente que ele não vê, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É o convite para que nós tenhamos as portas do nosso coração abertas para acolher os nossos irmãos e irmãs que muitas vezes procuram encontrar-se com Jesus Cristo. Na missa de ontem eu fazia uma analogia para nós entendermos um pouco isto e entrarmos na ótica do projeto de Deus, que é a ótica do amor. As portas da nossa igreja, com um pouquinho de transtornos esses dias, porque tem que entrar por outra porta, não dá para entrar pela principal quando se reza na semana, mas estão abertas a semana inteira, as portas da igreja matriz, para que todos possam chegar e viver o seu momento de oração. Aí tem que ouvir umas marteladinhas lá enquanto está rezando, mas está aberta. Mas não é só as portas da igreja, o templo, que tem que estar abertas para acolher quem vem ao encontro de Jesus. É necessário que as portas do nosso coração estejam abertas para acolher quem vem ao encontro de Jesus, para acolher aqueles que vêm fazer a experiência do Mestre, a experiência do Cristo. Infelizmente, a gente vê pouco a pouco um fechar-se dessas portas, porque muitas vezes a gente se põe na posição de juízes. Nós vamos voltando com certas segregações que tinham sido superadas, e aí nós queremos julgar, queremos condenar, queremos sempre nos achar melhor do que os outros. Não é esse o convite de Jesus, não é esse o convite do Evangelho, mas o convite do Evangelho é para que nós abramos as portas do nosso coração, e do mesmo modo como Cristo acolhia a todos aqueles que vinham ao seu encontro, e depois lhes propunha o Evangelho, é claro, depois lhes propunha a conversão, nós também somos convidados a abrir as portas do nosso coração para acolher os nossos irmãos e irmãs, ainda que pensem diferente de nós, ainda que defendam causas e ideias diferentes das nossas, nós somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. E Ele tem compaixão por todos, como nós ouvimos falar no livro da sabedoria. E a forma primordial na qual nós iremos viver esta acolhida, e que nos é manifestada hoje na leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, é justamente a oração, rezarmos uns pelos outros. São Paulo rezava para que a comunidade de Tessalônica pudesse viver de forma digna da vocação que receberam. Qual a vocação que receberam eles? A mesma que nós recebemos, a vocação de sermos filhos de Deus, a vocação à vida eterna. Esta é a vocação que todos recebemos, mas no nosso dia a dia devemos nos esforçar para sermos realmente dignos desta vocação. Devemos caminhar para que possamos realmente ter obras, gestos condizentes com a palavra de Deus e assim podermos verdadeiramente então vivermos de forma digna da nossa vocação. E assim como São Paulo rezou por esta comunidade, nós também somos convidados a rezarmos uns pelos outros, para que todos nós possamos viver de uma forma digna de nossa vocação. E de modo especial hoje temos uma temática pela qual todos nós somos convidados a rezar. Rezemos pelo nosso Brasil, rezemos pelas decisões que hoje deverão ser tomadas e que aquilo que for a decisão da maioria da nossa população possa verdadeiramente ser respeitado. Rezemos dia a dia para que possamos construir um futuro melhor, sempre iluminado e guiado pela sabedoria do Evangelho. E acima de tudo, do mesmo modo como Deus tem compaixão para com todos, ainda que diante dele sejamos um nada, que nós, que somos pares, que somos iguais, saibamos ter compaixão também uns pelos outros.